Então, se você organizar a sua vida espiritual, emocional e relacionamentos com pessoas, você diminui 90% dos seus problemas. Por isso que a Bíblia diz que no reino de Deus nós temos que ser como? Crianças. Não só por causa da inocência da criança. Não só porque a criança briga hoje com outro amiguinho no parque e daqui a 2 minutos tá falando com ele normalmente e brincando de novo, ou seja, perdoa rápido, deixa pra lá. A criança tem muita característica que nós como adultos deveríamos copiar. As crianças fazem muitas coisas que se a gente observasse para aprender e fazer na fase adulta, a gente diminuiria nossos problemas. Onde é que começa a profundidade desse assunto? Na infância. Onde é que entram nossas primeiras noções de espiritualidade? Na infância. Não importa a religião da pessoa ou se tem religião. As primeiras noções de espiritualidade começam na infância. Você parar para pensar, vamos supor uma pessoa que é ateu, não acredita em nada de Deus. Mas quando ela era criança, ela fazia cartinha pro Papai Noel para receber um presente. Papai Noel existe? Não. Mas ele escrevia para alguém que não existe com a esperança de receber algo. É uma prática de espiritualidade, é o que a gente faz na oração com Deus que existe. A prática da espiritualidade, ela começa na infância e ela vai evoluindo à medida que você adquire conhecimento. Então, quando você vê, por exemplo, o índio que foi criado dentro de uma floresta, numa aldeia, nunca teve contato com a sociedade. Aí ele adora o Deus Sol. Ou seja, presta atenção, nunca teve contato com a sociedade. Da onde veio essa ideia de adorar alguma coisa? Ninguém ensinou nada pra ele. Ele nasceu no meio da floresta, não tem conhecimento de nada. Tem um idioma que só ele fala, uma língua indígena que só ele fala. De onde veio essas ideias? Porque o ser humano, ele é feito de corpo, alma e espírito. Ele tem uma ansiedade por coisas espirituais. Desde criança. Se ninguém apresentar um conhecimento pra ele, ele vai inventar um. Porque ele não consegue ficar sem um contato espiritual. Então ele olha assim, o que tem de mais impressionante? Que é o sol. Então é um Deus. E começa a adorar o sol. Ele começa a criar um ritmo espiritual. Isso aí você vê nos vikings, por exemplo. Todo o paganismo, tudo que eles faziam. São ritmos espirituais. São criados porque o ser humano tem ânsia de contatos espirituais. Por quê? Porque nós fomos desenhados para isso. Nós somos corpo, matéria, alma, nossos sentimentos, emoções, intelecto, vontades, consciência, a nossa consciência, a nossa alma, e espírito, que é o ponto de contato do mundo espiritual com o ser humano. Isso desde criança começa a ser estimulado, porque a criança tem uma sensibilidade espiritual muito maior do que o adulto por um motivo. Sabe qual é o motivo? Pureza? Hã? A pureza? Pureza, a inocência faz parte, mas o principal motivo é crença. A criança acredita. A criança acredita. A criança assiste o Homem-Aranha e acha que ele existe. Vê o Superman voando e acha que ele pode voar. Então, a criança ela tem uma facilidade em ver o mundo espiritual, em perceber o mundo espiritual por causa da crença, de acreditar, por causa da fé, não em Deus ainda, porque ela não tem um conhecimento, não recebeu esse conhecimento. Então, presta atenção, se todo ser humano já foi desenhado para isso, quanto mais você for modelando o ser humano espiritualmente, menos problema na vida ele vai ter. Então, meus filhos, eu tenho 4, eu vou modelando, eu vou treinando-os em conhecimento bíblico para que a espiritualidade deles aflorada vá pelo caminho certo. Senão você vai usar essa espiritualidade para outra coisa, porque todo ser humano é espiritual. Acreditando ou não, tendo religião ou não. Entendeu? E isso que você falou da criança acreditar e o adulto não, seria mais ou menos, o livro mexeu ali e a criança vai achar que foi um espírito alguma coisa. O adulto não, acho que foi o ar. O adulto ele vai procurar respostas lógicas para o que é sobrenatural. A criança vai acreditar de primeira. Por isso que a Bíblia diz que no reino de Deus nós temos que ser como? Crianças. Não só por causa da inocência da criança. Não só porque a criança briga hoje com outro amiguinho no parque e daqui a 2 minutos tá falando com ele normalmente e brincando de novo, ou seja, perdoa rápido, deixa pra lá. A criança tem muita característica que nós como adultos deveríamos copiar. As crianças fazem muitas coisas que se a gente observasse para aprender e fazer na fase adulta, a gente diminuiria nossos problemas. Mas a principal delas de todas é que a criança acredita. Segundo, emoções. As emoções do adulto começaram na infância. A gente, como adulto, a gente sente coisas que começou na infância. Começaram na infância. A infância é a estrada que o adulto vai caminhar o resto da vida. Então, se as emoções da criança não forem protegidas, ele vai ser um adulto muito complexo emocionalmente. Da onde vem a baixa autoestima, o complexo de inferioridade, a necessidade neurótica de aceitação?
Da onde vem a falta de proteção emocional que a pessoa toda hora se sente ofendida? A fragilidade emocional que tudo ela acha que é com ela. Coisas que aconteceram na infância. Abandono do pai, por exemplo. Ela perde a proteção emocional. Abusos que aconteceram. Crianças foram expostas à violência, qualquer tipo de violência, verbal, espiritual, sexual, física. Então, as nossas emoções adultas são reflexos do que começou na infância. É por isso que nós somos seres humanos complexos espiritualmente e emocionalmente em relação a pessoas, porque a gente não escolheu como foi nossa infância. E aí você, na fase adulta, você reflete isso. Hoje você não está escolhendo um monte de coisas, já tendo o poder de escolher porque você é adulto, porque você acostumou com coisas que começaram na infância e você não podia escolher. Você está se entregando e deixando a vida te levar. Mas você hoje, com a idade que tem, você já pode decidir a própria vida.